Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui para compartilhar com vocês uma mensagem que quando eu estava lendo, Deus falou ao meu coração com essa passagem e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você tem uma Bíblia aí ou se você tem a Bíblia no seu celular, eu peço para você abrir no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Abre no capítulo 7 e eu vou ler com vocês uma pequena frase do versículo 16. A última parte do versículo diz o seguinte: Então o Senhor fechou a porta. Vamos contextualizar o que a gente está falando aqui em Gênesis 7, tá? Você provavelmente já conhece a história da Arca de Noé. E é exatamente essa história que fala em Gênesis 7. Aqui em Gênesis 7 a gente vai falar sobre a construção da arca, sobre o Noé. Então, pessoal, o capítulo 7 de Gênesis, ele vai contar pra gente sobre a construção da Arca de Noé. Na verdade, essa história ela começa lá no capítulo 6, a partir do versículo 9. Então, no capítulo 6 já começa a contar um pouco da história da família de Noé. E assim vai no capítulo 7, o capítulo 8, enfim. Então aqui, nessa parte de Gênesis, vai contar sobre Noé. Noé, a Bíblia fala que era um homem que andava com Deus. Ou seja, Noé não era aquele homem que procurava a Deus só quando ele tinha um problema, que procurava a Deus só quando Noé estava muito feliz. Não, Noé estava com Deus em todo o tempo. Ele andava com Deus, ou seja, ele tinha uma vida de intimidade com Deus em todo o tempo. Na tristeza, na alegria, Noé estava com Deus. E a Bíblia vai falar que na época de Noé, o mal ele estava crescendo tanto, mas tanto. Homens contra homens, pais contra filhos, era morte, era traição, era todos os tipos de ruindade existiam naquela época. Mas Noé era um homem diferente, em meio a tantas coisas malignas que existiam ali, Noé andava com Deus. Noé ele tinha tudo para falar, olha, eu tenho tudo para escolher o mal, eu tenho tudo para seguir o que os meus pais, os meus avós seguem, os meus irmãos seguem, enfim, eu tenho tudo para dar a desculpa de que eu não posso escolher a Deus, mas Noé escolheu e Noé andava com Deus. E por causa disso, Deus falou, Noé, você e sua família vai ser salvo, tá? Então, por isso que Deus escolheu Noé para... E essa parte que nós lemos aqui no capítulo 7, o que vai falar? Noé já havia construído a arca porque Deus falou que iria mandar um dilúvio, iria destruir toda a terra. Ou seja, a partir daqui Deus iria fazer uma nova criação. E Noé e sua família seriam preservados. Então Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras estariam preservados junto com os animais, né? Um casal de cada espécie. E isso aconteceu, né? Noé entrou na arca. E essa parte aqui vai falar que quando Deus fecha a porta da arca. Olha que interessante. Aqui não foi Noé que foi lá e fechou a porta da arca. Aqui foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, Deus prometeu a Noé que iria salvar ele e sua família, certo? Isso a gente já entendeu. Outra coisa que a gente precisa entender. Quando Deus promete algo a Noé, fala, Noé, você e sua família será salvo, construa uma arca. Ou seja, Deus podia muito bem dar uma arca pronta para Noé, né? Mas Deus pediu a Noé que construísse a arca. Deus deu todas as instruções. Deus deu as medidas, a largura, a altura, o teto, a janela, a porta, enfim, Deus deu tudo para Noé, deu todas as instruções. Mas Noé precisava fazer a parte dele. Noé precisava construir. Noé precisava ter esse processo de construção da arca. Deus iria salvar Noé, mas Noé precisava confiar na salvação de Deus e precisava construir, precisava trabalhar, mesmo que naquela época não chovia, mas Noé precisava mostrar que estava confiando em Deus e que a fé de Noé era verdadeira.
Bom, pessoal, e foi assim que aconteceu. Noé realmente teve fé, confiou em Deus e confiou nas promessas de Deus. Noé então construiu a arca do jeito que Deus havia mandado. A Bíblia fala que Noé fez exatamente o que Deus mandou. O comprimento, a largura, o teto, tudo igual Deus havia mandado. E aqui, quando tem essa expressão, então o Senhor fechou a porta, me veio no meu coração a frase: Deus está no controle de tudo. Ou seja, Deus deu as instruções, Deus prometeu a salvação a Noé, Noé obedeceu a palavra de Deus e no final Deus continua no controle de todas as coisas. Não é muito atual essa mensagem? Não é algo que acontece nos dias de hoje? E é exatamente isso. Primeiro, Deus prometeu a salvação. Hoje nós estamos vivendo no tempo da Então hoje nós vivemos no tempo da graça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prometeu salvação através de Jesus Cristo, através do sacrifício do Cordeiro perfeito, sem manchas, que é Jesus. Hoje nós temos a promessa da salvação, mas nós precisamos fazer a nossa parte, assim como Noé. Noé teve que construir a arca, não teve? Nós também precisamos construir a nossa fé, nós também precisamos fazer a nossa parte aqui na terra, obedecer aos mandamentos, as medidas que Deus nos instruiu. E onde que estão essas medidas? Onde está o nosso manual? Aqui, é a Bíblia. Então, assim como Noé, que também fez tudo o que Deus ordenou e foi salvo, nós também precisamos fazer. Nós também precisamos fazer nossa parte. Nós temos a promessa, não temos? Nós temos a promessa de salvação através de Jesus, mas nós precisamos fazer nossa parte. Então, nós precisamos fazer nossa parte. E assim como no final, quando Noé e sua família entraram na arca e o Senhor fechou a porta, o Senhor também tem o controle das nossas vidas. O Senhor também, assim como o Senhor tinha controle nessa época da chuva, da arca, da porta da arca, o Senhor continua tendo controle da sua vida. Ele continua tendo controle das portas que se fecham na sua vida, nas portas que se abrem na sua vida. O Senhor tem controle de todas as coisas, tá? E você precisa fazer a sua parte na fé. Você precisa crer, você precisa descansar em Deus, descansar nas promessas que Deus tem para sua vida. Deus cumpriu a promessa na vida de Noé e não foi do dia para a noite, tá? Se a gente for fazer a conta, o dilúvio durou mais ou menos 1 ano. Então, assim, o que eu quero trazer nessa noite através da palavra do Senhor é: continue crendo nas promessas de Deus e continue nos caminhos de Deus, tá? Por quê? Porque para a promessa se cumprir na sua vida, você precisa obedecer, você precisa crer na palavra, você precisa estar com o manual em suas mãos, o manual para sua vida dar certo. E quando eu falo sua vida dar certo, não quer dizer que você vai ser milionário, que você vai ser próspero. Enfim, o dar certo do mundo não é o dar certo de Deus, tá? A gente precisa entender isso. Então, que a gente possa continuar descansando em Deus, descansando e confiando nas promessas que Ele prometeu e que Ele já cumpriu, viu? Ele já cumpriu a salvação em Cristo. E nós precisamos perseverar até o fim. Amém? Que Deus abençoe.